Alô, alô, eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com e você tem agora o seu saldo do dia 16 de julho de 2020, um dia de tensão, China e Estados Unidos concentrando atenções. Aqui no Brasil, o Ibovespa reagiu a isso com uma queda de 1,22% para 100.533 pontos. O dólar segue muito louco aqui no Brasil, andando na direção contrária das demais divisas em relação à moeda americana. Ontem o dólar perdeu força no mundo todo, mas ficou mais caro no Brasil. Hoje foi o contrário. Aqui no Brasil, o dólar encerrou o dia 1,16% mais barato, aos R$ 5,32. O pano de fundo principal, como adiantei no começo, esteve ocupado por China e Estados Unidos. A Bolsa de Xangai caiu hoje, o índice da Bolsa de Xangai, 4,5%. As quedas no mundo hoje foram mais moderadas, mas sob influência desse sinal. Por quê? Dados trazidos pela China hoje decepcionaram e trouxeram aquela pulga que anda ocupando aquele espacinho atrás da orelha do investidor nesses pregões, em alguns desses pregões, trouxe essa pulguinha de volta pelo seguinte: o PIB da China, a economia chinesa, cresceu acima do esperado no segundo trimestre, cresceu mais de 3 e tantos por cento depois de uma queda ali na casa de 7% no primeiro trimestre. Mas o setor do varejo surpreendeu também, decepcionando, no entanto. Era esperado em junho um avanço já bem modesto, na verdade, do varejo na China de 0,3%. Em junho, é bom lembrar que as medidas de quarentena em algum grau precisaram ser retomadas na China. O relaxamento dessas medidas é o que tem permitido a China a ser também o primeiro país a acelerar de volta a atividade econômica, foi o primeiro país a conhecer a pandemia de Covid-19. O varejo, então, portanto, decepcionou. Era esperado esse crescimentinho aí de 0,3%, veio um tombão de quase 2%, trouxe perdas do outro lado do mundo em todas as bolsas, mais moderadamente que a do índice de Xangai, mas as perdas foram espalhadas pelo mundo todo e foram ainda mais profundas em Xangai por causa de um outro problemão que a China tem para resolver. Ontem, perdas já passaram por lá, porque os Estados Unidos assinou, o presidente americano Donald Trump assinou um documento, uma lei que foi aprovada no Congresso americano para punir a China por causa de interferências na autonomia de Hong Kong, uma autonomia que já vinha desde 1997, quando o Reino Unido devolveu a ilha para a China, sob essa condição de manter essa relativa autonomia econômica e política, com a aprovação de uma nova lei de segurança nacional na China, que mexe nessa autonomia. Os Estados Unidos querem retaliar isso. Os Estados Unidos, de acordo com o New York Times, cogita algumas coisas. Uma delas, retaliar já uma medida tomada por Pequim, que impediu que senadores americanos que tiveram a ideia dessa sanção impediu que esses senadores possam viajar pelo território chinês. Os Estados Unidos querem impedir que membros do partido, de acordo com o New York Times, que membros do Partido Comunista viajem nos Estados Unidos. Mas o que pegou mesmo é uma outra coisa que estaria sendo cogitada. O rumor que circula pelo mercado é que estaria ali na lista de possíveis sanções dos Estados Unidos em relação à China, impedir o acesso simplesmente dos bancos chineses a dólares, nada mais, nada menos, que extirparia a segunda maior economia do mundo, na prática, do sistema financeiro mundial. Essa tensão é grave, claro, se isso acontecer seria de consequências impensáveis, na verdade, até para o sistema financeiro mundial como um todo, trouxe torção de nariz aí para o investidor em relação ao risco hoje. Pesou também aqui no Ocidente os dados trazidos pela economia americana, porque pela 16ª semana seguida, os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores americanos se mantêm acima do 1 milhão. O último recorde
de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos tinha sido registrado numa semana bem longínqua, em 1982, na casa dos 700 mil pedidos numa semana, esse recorde que era o recorde que se mantinha até antes da pandemia, agora há 16 semanas. Não só esse recorde foi batido, como os Estados Unidos não consegue manter trabalhadores empregados, né? Pô, mais de 1,5 milhão de pessoas pedindo solicitação de seguro-desemprego toda semana é sinal de que a aceleração do crescimento mundial pode patinar, além do que analistas, assessores de investimento têm apontado nesses últimos meses. Eu sou o Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Fico por aqui e você, eu espero que fique no ValorInvest.com, no Spotify do ValorInvest.com, no Facebook do ValorInvest.com, no Instagram, no YouTube, em todos os lugares. ValorInvest.com, como você sabe, com tudo que importa para o seu bolso. Um grande abraço, uma boa noite, um bom descanso. Amanhã eu volto com o saldo da semana. Tchau!